Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e eu sou do nono ano A. E nessa videoaula de hoje eu vim falar um pouco sobre a Revolução Russa para você. Então, a Revolução Russa de 1917 foram dois levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo de César Nicolau II e o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia. E na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime do governo baseado nas ideias. Já as causas da Revolução Russa no campo reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. E a Rússia foi o último país a abolir a servidão em 1865, e em muitos lugares continuava-se com um sistema de produção feudal. A reforma agrária promovida pelo César Alexandre II pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. No governo de César Nicolau II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro. Os impérios concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes. Causas da Revolução. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-los em duas correntes: bolcheviques, a maioria em russo, liderados por Lenin, e os mencheviques, minoria em russo, liderados por Plekhanov, que defendiam a ideia revolucionária. Antecedentes. Em 1861, houve a emancipação dos servos. O fim da servidão teve como uma das suas consequências uma maior liberdade de produção e comercialização por parte dos camponeses. Essa consequência resultou, por outro lado, na divisão interna do campesinato ao longo das décadas seguintes, com a estratificação entre camponeses ricos, médios e pobres. Porém, uma grande quantidade de terras ainda pertencia à nobreza, tal situada proporcionária. Em 1917, uma das principais evidenciações da Revolução, a distribuição de terras. A principal característica dessa revolução foi a criação de um conselho de delegados dos trabalhadores de São Petersburgo. Essa forma de auto-organização dos operários russos ficou conhecida na história como Soviet, que em russo significa conselho. Fevereiro de 1917. Império Russo foi um dos principais interessados na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Mas o exército russo não foi páreo para as forças militares alemãs. Um dos resultados foi a deserção em massa de soldados da linha de frente. Outro foi a intensificação de fome entre a população que se mantinha em território russo. Em 27 de fevereiro, soldados e trabalhadores invadiram o Palácio Tauride, conseguindo a renúncia de César, a formação de um governo provisório. Ao mesmo tempo, os operários e soldados constituíram novamente aos sovietes. A principal evidenciação da população era a saída da guerra e as medidas para aplacar a fome, além da distribuição de outubro de 1917. Em 25 de outubro de 1917, o Instituto Smolny foi invadido pela Guerra Vermelha. Entre outubro de 1917 e março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais que passaram a esboçar o planejamento da produção, buscando manter o controle operário das empresas sobre certos limites. A Guerra Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky. O Tratado de Paz de Brest-Litovsk
foi assinado com a Alemanha, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Guerra Civil. Logo após a assinatura do Tratado de Paz, anunciou-se na Rússia uma guerra civil que durou de 1918 a 1921. As forças ligadas no antigo regime cesarista reuniram-se no Exército Branco. Conseguiram ainda apoio de potências capitalistas ocidentais para tentar derrubar o nascente poder soviético. A Organização Soviética na Guerra Civil criou as bases de centralização estatais, da economia e do controle da vida social. A Constituição do Consumismo da Guerra procurava administrar o novo Estado, tendo por base a militarização da economia, direcionando para os esforços da Guerra Civil. O comunismo da guerra impôs a disciplina militar nas indústrias e também passou a confiscar as colheitas dos camponeses. Gente, esse foi um pouco sobre a Revolução Russa. Espero que tenha gostado. Espero que tenha se interessado pelo assunto, pelo governo de César, pelo governo de Nicolau e falando um pouco, sabe, sobre as coisas. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.